E aí galera, ângulo novo, porque hoje teremos um quadro novo aqui no canal. O pessoal que me segue lá no Instagram e pediu acesso aos spoilers do que vem por aí já estava sabendo desse quadro já tem umas 2 semanas, porque eu lancei pra eles lá a abertura do canal, antes de geral. Gente, meu cabelo tá... Enfim, o pessoal de lá do Instagram já estava sabendo, então se você também quiser ter acesso a esse tipo de informação antes de geral, me segue lá no Instagram, vai nas minhas directs e manda quero spoiler que eu te adiciono na minha aba Melhores Amigos e você vai ter acesso aos meus stories com conteúdo exclusivo aqui do canal. Enfim, também alguns desabafos meus, porque, enfim, eu gosto de falar. Enfim, gente, quadro novo, porém seguimos com o Novembro Nacional, então o quadro de que nós vamos falar hoje aqui nesse quadro que eu vou chamar de Crime Sem Solução. É um caso que se passa em Pernambuco e uma curiosidade, esse caso uma amiga minha indicou pra eu fazer assim que eu comecei o canal há quase 2 anos atrás e eu decidi por não fazer na época porque eu não queria falar sobre crime sem solução aqui. Enfim, porque eu sempre gostei de uma história mais fechadinha, sabe? Com começo, meio e fim, um caso que fosse solucionado pra falar aqui. Porque eu nunca sabia como finalizar um vídeo de um caso que não foi solucionado. Mas depois de fazer o vídeo do caso da família do Pom, eu resolvi criar esse quadro porque eu percebi que hoje em dia eu... tenho até certo interesse por esses casos que não foram solucionados, mas eu não queria fazer esses casos dentro do Era Uma Vez um Crime, então eu resolvi criar um quadro separado, do qual nós vamos falar apenas sobre esses casos que não tiveram solução. Enfim, gente, provavelmente vocês estão me vendo brilhando pra cacete aí, é porque tá calor pra cacete. Inclusive, gente, se vocês conseguirem ver aqui no Kindle, vocês vão ver um pouco do roteiro, obviamente, mas vocês vão ver que não são nem 8 horas da manhã. Tá um calor do cacete, eu tô com 2 luzes em cima de mim, então se vocês me virem pegando suar, considerem. Enfim, gente, sem mais delongas, vamos diretamente agora para o caso dessa semana. Então, gente, antes de começar a falar sobre o caso, deixa eu já pedir pra vocês, logo no início do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque é muito importante pra divulgação do meu conteúdo aqui no YouTube, ainda mais que é um conteúdo bastante pesado que o YouTube raramente explana por aí, então é muito importante que você deixe o seu joinha agora no começo do vídeo. Enfim, como eu já disse na introdução, esse caso ele vai se passar em Pernambuco, mais precisamente entre as praias de Serrambi, Maracaípe e Porto de Galinhas. É um caso que se passou no ano de 2013 e até hoje, como eu disse, ele não teve uma solução, mas vamos agora para detalhes sobre o que de fato ocorreu nesse caso. Maria Eduarda e Tarsila, ambas com 16 anos de idade, com personalidades bastante distintas, mas mesmo assim muito amigas, foram nascidas e criadas em bairros nobres da cidade de Recife, capital de Pernambuco. Enfim, gente, como eu disse, esse caso ele ficou bastante notório na época, ele é bastante notório até hoje em dia, porém é muito difícil de se encontrar na internet informações sobre as vítimas antes do crime, tipo data de nascimento, informações sobre as famílias. O que se sabe de fato é que elas eram de famílias nobres e que elas eram muito amigas e... basicamente é isso. Então, em um determinado dia, Maria Eduarda estava em Recife curtindo um show e ela conheceu um jovem chamado Thiago Carneiro, que na época tinha 19 anos de idade. Eles conversaram bastante, tipo, rolou um clima legal de amizade ali entre os dois e aconteceu de o Thiago convidar a Maria Eduarda para passar o fim de semana com os amigos na casa dele em Serrambi. Então, Maria Eduarda resolveu convidar a Tarsila, que também aceitou, e ambas foram passar o fim de semana nessa casa de Serrambi com outros 7 jovens, todos eles de família de classe média alta, enfim, todos eles de boas famílias. Então, do dia 2 para o dia 3 de maio de 2013, estava rolando um churrasco com todo esse pessoal na casa do Thiago, na casa de praia do Thiago em Serrambi. E um dos vizinhos dessa casa de praia do Thiago resolveu convidar todo o grupinho que estava ali para um passeio de lancha no dia seguinte, na tarde do dia 3 de maio. E a galera toda aceitou. Então, naquela tarde do dia 3 de maio de 2003, essa lancha ela sai da praia de Serrambi em direção à praia de Maracaípe, também em Pernambuco, obviamente. E quando eles abordaram lá, o marinheiro da lancha disse que eles teriam que estar de volta a essa praia exatamente às 4h30, porque a lancha iria voltar para Serrambi exatamente nesse horário, nem 1 minuto a mais e nem 1 minuto a menos. Então era importante que todos eles estivessem no local marcado às 4h30 da tarde. Então, chegando lá na praia de Maracaípe, a Maria Eduarda e a Tarsila, elas resolvem se afastar do grupo e dar um passeio. Esse momento em que elas decidiram se afastar do grupo e ir sentido a Porto de Galinhas, ele ficou registrado em uma imagem por um desses amigos. Essa foto que vai estar aparecendo aí na tela de vocês, ela ficou conhecida como a marca do caso. É a foto mais famosa em
em relação a esse caso, porque também é a última foto que foi tirada das garotas com vida. Enfim, elas resolveram andar de Maracaípe até Porto de Galinhas, e fazendo as minhas pesquisas, eu vi que é uma caminhada bem longuinha, tipo 3 quilômetros, elas teriam que andar por mais ou menos aí de 33 a 36 minutos, então assim, não se sabe o porquê delas decidirem fazer esse caminho todo, principalmente porque elas tinham horário pra voltar, então não se sabe porque elas resolveram ir tão longe de Maracaípe, mas elas foram sentido Porto de Galinhas, tem várias testemunhas que confirmaram que elas foram pra lá, enfim. Chegando lá, provavelmente por causa do horário que elas viram, que não ia dar tempo delas chegarem em Maracaípe no horário certo, elas ficaram desesperadas e começaram a pedir carona pra todo mundo que elas conheciam ali em Porto de Galinhas. Em determinado momento, sim, elas conseguiram essa carona e elas chegaram em Maracaípe. Porém, quando elas chegaram em Maracaípe já era tarde demais, porque o pessoal já tinha ido embora com a lancha, eles não esperaram por elas, enfim, já tinham passado do horário. E como o marinheiro disse, eles iriam 4h30 da tarde em ponto, estando todos lá ou não estando. Enfim, mas de fato é uma grande responsabilidade, considero eu, dos amigos, porque, enfim, ambas tinham 16 anos, pelo menos o Thiago, que foi quem convidou na época, tinha 19, meio que eu acho que se torna responsável por elas, mas enfim, minha opinião pessoal, né? Eu acho que foi um pouco desnecessário, eu acho que pelo menos alguém de maior deveria ter esperado ali pelas garotas, sabe? Pra garantir que elas chegassem seguras em casa. Enfim, as garotas chegando em Maracaípe ficaram completamente desesperadas, porque perceberam que todo o pessoal voltou pra Serrambi e elas ficaram pra trás, elas estavam sem dinheiro, elas estavam com fome. Então elas acabaram encontrando um ex-namorado da Tarsila, que emprestou pra elas o celular. Elas pediram, aliás, carona pra esse ex-namorado, mas ele não lembro se ele estava trabalhando no horário ali na praia, mas infelizmente ele não ia conseguir levar elas de volta para Serrambi. Porém, ele resolveu emprestar pra elas o celular para que elas pudessem entrar em contato com o Thiago. Elas entraram em contato e pedindo que o Thiago voltasse para buscar elas, mas o Thiago, que se sabe até então, se recusou a voltar para Maracaípe para buscar as garotas. Então, como eu disse, as garotas estavam desesperadas, estavam com fome, estavam sem dinheiro, elas ficaram andando de um lado pro outro pela praia. Inclusive, elas tentaram ligar pro Thiago mais 2 vezes de um orelhão. E assim, gente, um adendo, pra quem não sabe, orelhão não é isso aqui, tá, meninas? Sim, isso aqui é um orelhão, mas o orelhão a qual eu estou me referindo, eu vou deixar aí na tela de vocês, geração de 2000, tá? Que nunca passou pelo estresse de estar falando e acabar a ficha do cartão telefônico e aí precisar fazer uma ligação a cobrar, que já era vergonhoso. Enfim, isso daí é um orelhão. Era um telefone que a gente utilizava em casos emergenciais quando a gente estava na rua e nem todo mundo no início dos anos 2000, enfim. Eu falo início dos anos 2000 porque era a época que eu cresci, tá? Mas enfim, vocês entenderam? Nem todo mundo nessa época tinha celular, não tinha essa facilidade que tinha hoje em dia. Enfim, já me enrolei novamente, vamos voltar pro caso. Enfim, por sorte, então, em determinado horário, elas encontraram um músico chamado Ariano Ascioli. Esse músico, ele era amigo da Tarsila, então ele ofereceu carona a elas a um determinado lugar. O que o Ariano testemunhou foi que dentro do carro, a Maria Eduarda deu a ideia de ligar novamente pro Thiago, porém a Tarsila recusou, que elas não iriam tentar entrar em contato novamente, provavelmente porque estavam de saco cheios de tanto tentar entrar em contato, sem retorno, e quando conseguiram, o Thiago disse que não ia buscá-las, enfim, então ela percebeu que elas estavam por conta própria, e por aí vai. Adendo, posteriormente, o Thiago disse que às 10 da noite daquele dia 3 de maio, ele voltou pra Maracaípe pra buscar as meninas, mas quando ele chegou lá e não encontrou elas, ele simplesmente voltou pra casa. Enfim, o que o Ariano fez então foi deixar as garotas em um local iluminado, ali pela redondeza de Porto de Galinhas. Ao deixá-las lá, ele orientou que ali onde ele as deixou era o único lugar em que elas poderiam pedir carona, porque aquela ali era uma área bastante perigosa, então elas não deveriam pedir carona em nenhum lugar que não fosse ali onde ele as deixou. Bom, o que se sabe a partir desse momento? As garotas, elas foram até um estabelecimento para comprar cigarro, e saindo desse estabelecimento, elas foram a outro estabelecimento local, porque elas precisavam utilizar o banheiro. O dono desse estabelecimento disse que esse banheiro não ficava ali dentro, o banheiro desse estabelecimento ficava um pouco mais afastado. Elas foram em direção a esse banheiro, chegando lá elas não gostaram do banheiro, enfim. E essa foi a última vez em que elas foram vistas com vida por alguém. E aí, no dia seguinte, no dia 4 de maio de 2003, as famílias foram oficialmente notificadas de que tanto a Maria Eduarda e a Tarsila estavam desaparecidas. Então, 4 dias após, no dia 8 de maio, o então chefe da Polícia Civil nomeou um delegado e solicitou que o duplo homicídio que ocorreu no dia 3 de maio fosse interrogado. O Ministério Público ficou, como vocês podem imaginar, com um ponto de interrogação em cima da cabeça, porque até onde se sabia, as garotas estavam desaparecidas desde o dia 3 de maio, não haviam sido encontradas, não foram encontrados corpos, não haviam indícios de que elas estavam mortas, haviam se passado apenas 4 dias, porque sim,
em determinados casos, quando as pessoas estão desaparecidas por anos, aí sim a polícia pode declarar oficialmente que as pessoas estão mortas, mas no caso elas estavam desaparecidas há 4 dias, não haviam vestígios de corpos, não havia vestígio nenhum de que elas haviam sido assassinadas, então o Ministério Público ficou sem entender por que o chefe da Polícia Civil na época resolveu solicitar uma investigação de homicídio por corpos que não haviam sido encontrados. Então aí já começa a primeira teoria da conspiração de que tem gente aí envolvida por trás, que já sabia que as meninas estavam mortas e já resolveram mexer os pauzinhos e entrar em contato com a polícia. Lembrando, teorias. Enfim, o que a família então resolve fazer é começar as buscas por conta própria. Então, em determinado dia, mais precisamente no dia 13 de maio de 2003, o José Vieira de Melo Neto, que é o pai da Tarsila, ele estava fazendo uma busca com um amigo ali nas redondezas de Porto de Galinhas. E em uma área, mais precisamente um canavial próximo, havia uma bifurcação e ele foi para um lado e o amigo dele foi pro outro. Então, quando ele voltou e encontrou esse amigo dele estava completamente chocado, olhando para uma área ali daquele matagal, e quando o José resolveu se aproximar, esse amigo tentou impedir, mas o José já imaginou que tinha alguma coisa muito séria acontecendo, então ele se desvencilhou, e o que o José viu foram 2 ossadas. Sim, ossadas. Tinham se passado 10 dias, mas o que ele viu ali foram praticamente ossadas. E, enfim, essas ossadas, elas estavam com a parte de baixo das roupas descidas, abaixadas, na verdade, até o joelho. Enfim, ele criou coragem, resolveu mexer ali na ossada. Então, olhando pra uma das ossadas, ele viu um pano laranja, que a ficha dele começou a cair aí, de que poderia ser a filha dele, devido à famigerada imagem que eu mostrei pra vocês e que vai estar aparecendo na tela de vocês de novo. Mas, mesmo assim... Gente, vocês viram, né? Vocês viram. Estou aqui nesse momento pedindo perdão por todos os meus pecados. Meu tripé simplesmente surtou. E, sei lá, tipo, tacou a câmera longe. Do nada, nada mesmo. Enfim, perdão se mudou o ângulo aí. Talvez eu esteja um pouquinho arrepiado, gente, mas vamos continuar a história daqui. Enfim, continuando, eles encontraram as ossadas, o pai dela viu um pano laranja, mexendo mais nas ossadas, ele viu um aparelho dentário, que batia com o que a Tarsila utilizava, mas o que fez a ficha dele cair mesmo de vez foi uma pulseira que ele encontrou na ossada, que era uma pulseira que ele mesmo tinha dado pra filha. Enfim, gente, depois descobriram que os corpos já estavam nessas condições se passado apenas 10 dias, porque muito provavelmente jogaram ácido nos corpos para que eles se decompusessem mais fácil. Enfim, corpos encontrados, e aí ocorreu que provavelmente foi um dos maiores erros da história desse caso. Se não o maior, na verdade. Eu acredito, de fato, que tenha sido o maior. Corpos encontrados, polícia chamada, perícia chegou. A área simplesmente não foi isolada. Nada. Enfim, os policiais, eles estavam agindo com total falta de respeito, estavam jogando bitucas de cigarro, segundo os parentes alegaram. Eles estavam jogando sujeira no chão, estacionaram os carros em qualquer lugar, podendo, então, tipo, cobrir marcas de pneus que foram deixadas pelo assassino. A população em peso começou a rodear o local, porque naquela época já era um caso bem notório, né, as garotas desaparecidas, então surgiu muita gente da população. Enfim, a área, ela não foi isolada, então quaisquer provas que poderiam ter na cena do crime, elas não serviriam mais pra nada. E assim, gente, qualquer leigo sabe que a cena do crime é um local muito importante. Ou seja, ela precisa ser preservada ao máximo, porque quaisquer provas que possam levar ao assassino ou aos assassinos, elas estão ali dentro daquela cena de crime. Então, no dia 18 de maio de 2003, 5 dias após os corpos serem encontrados, operações especiais, que é conhecido como GOI, prende os irmãos Marcelo e Valfrido Lira, que na época dirigiam uma Kombi que transportava passageiros. A polícia chegou no Valfrido graças ao retrato falado que foi feito por uma testemunha, mas os irmãos alegaram que naquela noite o carro estava emprestado para uma outra pessoa e que eles não saíram de casa. Enfim, gente, referente a essa testemunha que fez o retrato falado, alguns peritos alegaram que seria impossível ela dar com tanta precisão informações sobre o Valfrido, porque, enfim, ela alegou que ela estava a 30 metros do local em que ela disse que viu o Valfrido. Era uma região em que estava bastante escura, então, mesmo se tivesse claro, ela não conseguiria dar com tanta precisão. Então, enfim, desde o início já tá meio que estranho terem dado o nome desses irmãos, mas enfim. Algumas das provas que a polícia utilizou para poder prender os irmãos. Segundo a polícia, na van dos acusados, de um dos acusados, aliás, foram encontrados cerca de 12 fios de cabelos que batiam com uma das garotas. Enfim, lembrando que era uma van, um transporte público, então o que mais entrava ali eram pessoas, enfim, um cabelo parecido com das garotas,
pode ser considerado uma prova muito concreta, mas enfim, vamos acreditar que a polícia sabe o que está fazendo. Além disso, foi encontrado na van deles um papel para embrulhar bombom, que era um papel muito parecido com o que foi encontrado na cena do crime, e um barbeador que também era muito parecido com um que foi encontrado próximo ao local do crime. Então, no dia 16 de junho de 2003, os irmãos Combeiros são oficialmente indiciados pelo crime, mas aí no dia 20 de junho, o então promotor de Pojuca, Miguel Salles, devolve o inquérito e a polícia alega que alguns pontos não haviam sido esclarecidos. E aí então, no dia 17 de julho, aproximadamente um mês depois, a polícia entrega novamente o inquérito ao Ministério Público, só que 3 dias depois dessa data, os irmãos eles são liberados, enfim, porque expirou o prazo da prisão preventiva dos irmãos. Enfim, a polícia também investigou o Thiago, a casa de praia dele, todos os jovens que estavam envolvidos, né, que estavam na festa com as garotas. Mas aí, no dia 18 de agosto daquele mesmo ano, foi descartada completamente a possibilidade de corrupção de menores ter ocorrido dentro daquele local e também a possibilidade de eles estarem consumindo drogas na data, né? Enfim, não sei, não tava lá. Enfim, aí cerca de um ano e meio depois, em dezembro de 2004, a Polícia Federal então assumiu o caso e resolveu indiciar os irmãos novamente. Porém, galera, ficou nesse chove e não molha de indiciar, não indiciar, manda inquérito, devolve inquérito. Ficou nesse chove e não molha até aí o início de 2008. Enfim, então em janeiro de 2008, o Marcelo é preso novamente. O Valfrido ele chega a fugir, mas então ele acaba se entregando no dia seguinte. Então em 2010, ambos os irmãos vão a julgamento. Porém, no dia 4 de setembro de 2010, por 4 votos a 3, os irmãos Combeiros foram então declarados inocentes. Enfim, gente, eles foram declarados inocentes mais de 2010 até pelo menos 2018, que é quando se tem o último relato. A polícia tentou vários inquéritos para poder anular o julgamento, mas enfim, o Ministério Público e o Superior Tribunal de Justiça sempre negaram a possibilidade de anular o julgamento. Eles foram declarados oficialmente inocentes e é isso. O Marcelo ele chegou a se envolver em outra confusão, acabou sendo preso novamente em 2015, mas não é nenhuma confusão que envolve, enfim, assassinato. É uma coisa que não tem nada a ver, tanto que eu não vou nem abordar muito aqui nesse vídeo. Mas o fato é que os irmãos foram declarados completamente inocentes. E até a data que eu estou gravando esse vídeo, novembro de 2020, esse caso ele permanece sem solução e frustrando muitos dos moradores aí de Recife. Enfim, como eu disse no início desse vídeo, esse caso, ele chegou até mim em 2018 por uma amiga minha que mora ali em Pernambuco e tal. E ela me indicou esse caso, falou que é um caso super notório ali na área. Um caso notório, na verdade, em nível nacional. Mas eu não conhecia ele até então na época. E, enfim, como existem poucas teorias divulgadas na internet sobre esse caso, enfim, existem teorias de que o jovem lá, o Thiago, possa estar envolvido, principalmente porque em 2006 o Linha Direta fez uma reportagem especial sobre o caso e ele se recusou a dar entrevista. Mas enfim, gente, nunca teve uma acusação, mas eu perguntei pra essa minha amiga que é de Pernambuco quais as teorias os moradores do local ali de Pernambuco têm em relação a esse caso. Quem eles acham que cometeu esse crime, o que eles acham que pode ser a motivação desse crime, enfim. A minha amiga, ela então me mandou um áudio, eu vou deixar esse áudio aí pra vocês, com a teoria do que minha amiga disse que os moradores locais acham que de fato aconteceu nesse caso. Então, More, vê só, aqui o caso, ele foi há anos super comentado por causa justamente da conclusão, né, que nunca teve. Então aqui a ideia é uma só, os comentários sempre foram um só, que são pessoas mais influentes e mais importantes que estão por trás disso tudo, que nunca foram os principais acusados, né, os combeiros. Então, desde o início, quando eles foram anunciados na imprensa, né, que eles são culpados e que eles foram presos e tal, a população sempre torceu o nariz quanto a isso, sabe? Então, a ideia da gente, eu acredito muito nessa teoria, é que foi uma família super influente de políticos daqui, sabe? Já veio várias teorias da conspiração de qual a família fosse de um grande comerciante ou um grande influente político, mas sempre tem essa teoria de que é alguém muito rico, uma família que acabou abafando o caso, porque na verdade foi algum amigo, alguém chegado a ela que estava nessa festa, elas duas que estavam nessa festa, e que era muito mais influente e acabou caindo a culpa para alguém mais pobre, no caso os combeiros, né? Enfim, gente, o que vocês acham de fato
enfim, vocês acham que a teoria da minha amiga tá certa? Você, se for de Pernambuco e tá me assistindo, você concorda com essa teoria da minha amiga? Vocês acham que os irmãos Combeiros, de fato, têm ou não alguma coisa a ver com o fato, mesmo apesar deles serem alegados inocentes? Eu vou dar a minha opinião pessoal, opinião de Fábio. Eu não acredito que tenham provas suficientes pra acusar esses irmãos. Eu não acredito que tenham sido eles. Eu confesso a vocês que a opinião da minha amiga que ela me deu, a teoria que ela me mandou, na minha cabeça faz muito mais sentido. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que pode estar envolvido nesse caso? Vocês acham que tem gente de peso envolvida nesse caso? Vocês acham que os irmãos, de fato, estão envolvidos nesse caso? Vocês acham que as pessoas que estavam com elas na casa de Serrambi podem estar envolvidas? Enfim, eu quero teorias. Me digam teorias, porque eu estou aqui pra ouvir teorias. Basicamente é isso, já que esse caso não tem solução. O vídeo foi esse. Eu agradeço muito a vocês por terem assistido até aqui. Muito obrigado por terem acompanhado o primeiro vídeo desse quadro, o primeiro caso sem solução oficial aqui deste canal que vos fala. E sigam aí nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Se você não deu seu joinha no começo do vídeo, poxa, que sacanagem, mas ainda tá em tempo de você dar o seu joinha agora, e eu vou agradecer muito se você clicar no joinha aqui embaixo. Inscreva no canal aí pra ter acesso aos próximos vídeos, pra você não deixar de ser notificado também, ative as notificações, e eu vejo vocês no próximo caso, que também será nacional, que vai sair até o final desse mês. Prometo a vocês que eu vou fazer mais um vídeo de novembro nacional, como eu prometi, pelo menos. Então é isso, galera, até o próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau.